Olá, meu querido irmão, é um prazer poder estar com você nesta noite, a fim de nós conversarmos acerca da palavra de Deus. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você que você colocasse seu chat aqui, de tal forma que nós pudéssemos saber quem está acompanhando as lições. E a segunda questão é no sentido de você interagir conosco, né? Não deixar de colocar as suas dúvidas, acrescentar algo em que você entendeu como importante com relação a esta lição, a fim de que todos pudéssemos crescer naquilo que você estará contribuindo para a vida nossa, como daqueles que estarão, de certa forma, sendo abençoados por esta lição. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre Elias e a oração da fé. Elias e a oração da fé. E se eu pudesse dizer alguma coisa a você logo de início, é que um dos alvos, ou melhor dizendo, o alvo desta lição, vai no sentido de você entender que nós precisamos orarmos confiantemente. Orarmos confiantemente é nós sabermos que, apesar das nossas debilidades, dos nossos problemas, das circunstâncias, bem como das nossas limitações, nós estamos sendo alcançados e ouvidos por Deus. E isso aí é importante nós sabermos como desenvolvermos a nossa oração, juntamente, logicamente, com a fé. Não tem como a gente querer crescer na oração sem desenvolvermos este conceito da oração. E antes disto tudo, antes de nós entrarmos propriamente dito na lição desta noite, a escola bíblica, ela visa em especial levar eu e você, nós como alunos, como os professores, a ter uma oração eficaz. Uma oração que você saiba que Deus escuta. E como nós alcançaremos, ou como nós vamos, de certa forma, alcançar isso aí? Uma das coisas que o autor ele fala muito claro, e Tiago ele fala acerca disso, quando ele diz, Tiago capítulo 5, versículo 17, ele assim nos diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Porque o autor, no caso, ele enfatiza esta condição de Elias ser um homem, ou seja, um homem voltado para as mesmas condições, as mesmas paixões, as mesmas limitações, as mesmas dificuldades que eu e você, nós temos acerca disso aí. E um dos aspectos que ele leva a gente a pensar desta forma é para que a nossa fé não venha a ser uma fé em função de outras pessoas, ou seja, uma fé que se torne uma fé terceirizada. Eu só passo a acreditar porque existe alguém que ora por mim, eu passo a acreditar porque eu começo a acreditar na oração daquela pessoa, mas a bem da verdade, ainda que isso seja importante, quando a Bíblia nos fala que nós devemos orar um pelos outros, mas é importante eu ter a absoluta certeza, a capacidade de entender que ainda assim, ainda que aquele irmão ore com graça e poder, eu também posso ter a absoluta certeza que a minha oração está sendo ouvida e aceita pelo nosso Senhor Deus. Por isso, um dos aspectos que a gente deve levar em consideração, nunca terceirize a sua fé. Nunca deixe de acreditar em você, nunca deixe de confiar que Deus, ele pode e quer ouvir a sua oração. Um dos pontos que eu gostaria de também tratar com você neste momento é que Elias era um homem como todos os humanos. E o autor é bem claro quando ele diz que Elias era semelhante a mim
e a você. Por que Elias era semelhante a mim e a você? O autor enfatiza isto porque ele procura colocar e dizer que Elias não era, como a lição assim nos fala, um super-herói. Elias não era um super crente. Elias não era um homem que tinha uma espiritualidade superior a qualquer outro crente. Pelo contrário, Elias ele tinha as mesmas debilidades, Elias tinha os mesmos problemas, Elias tinha as mesmas limitações. E por que o autor enfatiza isso aí? Porque o autor ele procura sinalizar e mostrar claramente o seguinte: olha, vocês vão ver que Elias, ainda que era um homem poderoso sim na oração, ainda que fosse um homem que o Senhor Deus ouvia e escutava o seu clamor, as suas súplicas, ainda assim era um homem que tinha algumas limitações, como todos nós temos. E uma destas limitações é o temor e o medo, quando ele procura enfatizar isso claramente em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, quando ele diz: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou até Berseba. Analise que agora Elias, um homem que enfrentou os profetas de Baal, enfrentou o rei Acabe, enfrentou a sua mulher Jezabel, que era uma mulher muito temerosa, cruel, difícil. Mas esse homem que agora conseguiu desafiar os profetas de Baal e o culto a quem eles prestavam, que era o culto àquele Deus Baal. Esse homem que conseguiu mudar o quadro, mudar o que estava ocorrendo ali, a ponto de levar as pessoas a entenderem que Deus de fato ouvia um ser humano, a ponto de mandar descer fogo do céu. Esse homem, após ter feito todas ter atuado em todos esses campos, em todas essas áreas, foi um homem que sentiu medo quando Jezabel o ameaçou. E ali fica claro em que foi um homem que se sentiu fraco, foi um homem que ele foi levado a perceber que, ainda assim, apesar de servir um Deus poderoso, ele, como ser humano, ele era igual a todos os outros. Não apenas ele, mas Paulo também enfrentou seus temores, bem como enfrentou as suas lutas. O autor é bem claro quando ele fala ali em 2 Coríntios. Eu pediria que você abrisse a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E ele deixa claro acerca disso, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10, quando ele deixa claro que, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Paulo, ele atestou isso em sua vida, ele acreditou e entendeu que, apesar de ele ser fraco, apesar de ele ter as suas debilidades e ter as suas dificuldades e limitações, quando ele acreditava tudo isso a Deus, no sentido de confiar e acreditar em Deus, Deus poderia mudar este quadro através da fraqueza dele, porque ele concentrou todas as suas limitações nas mãos do Senhor. Então, Paulo foi um grande apóstolo, um homem que fez coisas extraordinárias, mas ainda assim Paulo assevera e mostra que nós, sendo homens usados por Deus, sendo pessoas, mulheres, sendo usadas por Deus, jovens, adolescentes, ainda assim sendo usados por Deus, nós podemos ter temores. O grande problema e o grande detalhe que nós devemos levar em consideração não é o fato de nós termos medo.
Todos nós teremos medo. Isso é natural, é normal, isso faz parte da essência humana. Mas o detalhe que deve ser levado em consideração é que você não deve ser dominado pelo medo. E para você não ser dominado pelo medo, se faz necessário que você acredite e você confie claramente em Deus. Mas não apenas isto. Um outro aspecto é que mostra claramente a humanidade de Elias, é que Elias ele sentiu solidão. A palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, e ela nos mostra que o autor ele procura enfatizar esse aspecto da solidão. E ele o faz através desse versículo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, nesse momento, Elias ele pediu pela sua morte. O interessante é que o Senhor não concedeu, até porque o Senhor não permitiu que Elias morresse. A Bíblia relata claramente que duas pessoas passaram pela mesma condição. Uma delas foi Enoque, que foi arrebatado, ou seja, não viu a morte, foi levado até Deus. E o outro homem que vivenciou esta grandiosidade foi Elias, que também foi levado numa carruagem de fogo aos céus, ou seja, ele não vivenciou a morte. Mas o autor é claro quando ele mostra diretamente que foi um homem que sentiu-se só, o homem que foi para uma caverna, o homem que se sentiu deprimido. E quando a gente chega a este aspecto, a gente percebe que temos que ter um determinado cuidado, uma ressalva que eu gostaria de fazer neste momento, é no sentido de que a depressão, a pessoa quando ela se sente só, abandonada, ela tende a ter determinadas atitudes e reações que até mesmo ela não se compreende. Nós poderíamos chamar, inclusive, isso de dissonância cognitiva. O que significa isso? Dissonância cognitiva é quando você pensa de uma maneira e você age de outra, você se comporta de outra forma, até mesmo se surpreendendo. E pessoas que se sentem só, pessoas que se sentem solitárias, elas por vezes tendem a se violentarem, ou seja, agredirem a sua moralidade, aquilo que elas julgam moral, correto, certo. Elas tendem a abrir mão também dos seus princípios, daquilo que elas creem, daquilo que elas acreditam. E aí, em função disso, começam a cometer aberrações, começam a ter determinadas atitudes e comportamentos que, se tivessem consciente da sua condição e da sua capacidade, não cometeriam tais atos. O interessante é pensar que isso, inclusive, hoje acontece corriqueiramente. Conheço pessoas que, para não se sentirem solitárias, começaram a beber, começaram a acompanhar outros amigos, de tal forma que começaram a tomar determinadas atitudes que, se elas tivessem consciente ou analisassem a sua condição, não tomariam determinadas atitudes. Começaram a frequentar determinados lugares, como bares, boates. Por quê? Porque são pessoas que se sentem solitárias. E pessoas que se sentem solitárias tendem a ter determinadas atitudes que até mesmo as assustam. Outro aspecto que demonstra claramente a humanidade de Elias é no sentido de Elias se sentir injustiçado. O profeta, ele claramente se queixa a Deus. Ele procura dizer que, olha, Senhor, estou me sentindo solitário, sozinho, estou me sentindo, eu fiz inúmeras coisas, eu realizei inúmeras coisas em prol do teu reino, em prol da tua obra, lutei, confrontei, debati, discuti acerca disso aí, ou seja, defendi a fé,
o Deus, de certa forma, quem eu cria e continuo crendo, e por conta disso tudo, por conta de todas estas questões, eu estou sendo agora perseguido, estou me sentindo injustiçado. Ele faz esta reclamação e, de certa forma, esta acusação contra o próprio Deus. E a gente percebe que pessoas que se sentem injustiçadas tendem a perder a noção daquilo que falam, daquilo que dizem, da maneira como se comporta, porque se o julga a única pessoa injustiçada, a única pessoa que está passando por aquele problema. E aí é mais um aspecto que demonstra claramente a humanidade de Elias. Elias era um homem humano. Mas um outro aspecto claro acerca disso aí é a ira de Elias. Nós poderíamos até dizer uma ira santa. Por que uma ira santa? Porque era uma ira voltada para o zelo da santidade de Deus. Era uma ira voltada para o cuidado ao culto monoteísta, ou seja, o culto direcionado a uma única divindade, ou seja, a um único Senhor, a um único Deus. Era um homem que confrontou a idolatria que era exercida e vivenciada entre aquele povo, aquele rei, aquela mulher, aquelas pessoas. E por conta disso tudo, Elias se sentiu irado. E aí mostra mais claramente o aspecto da humanidade de Elias. Portanto, a gente começa a perceber claramente que Elias, sim, era um homem humano, mas mais do que isso, o autor ele quer mostrar que Elias, ainda assim, com todas essas condições de se sentir sozinho, solitário, irado, temeroso, um homem que tinha temor, medo das coisas, ainda assim Deus o ouvia, Deus o escutava. Mas o outro aspecto de uma oração que, de certa forma, ela demonstra uma oração de fé, uma oração que pode sim, com as suas debilidades, com as suas dificuldades, com as suas limitações, com a sua humanidade, ser ouvida e escutada por Deus. É uma oração direcionada e blindada pela resistência. Por que blindada pela resistência? Quando você abre a sua Bíblia no livro de Tiago, eu gostaria que você abrisse comigo e acompanhasse essa leitura. Tiago, capítulo de número 5, versículo 17 e 18, vem dizendo, mais uma vez, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Que maravilha, né? Mas não apenas isso. O versículo de número 18 diz que e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ou seja, para não parecer algo como alguns dizem, olha, foi mera sorte, ele orou e de repente parou de chover. Mas ali é como se Deus estivesse confirmando, olha, eu estou atendendo a oração deste meu servo. Então Elias orou para que não chovesse. E depois, em dado momento, Elias voltou a orar para que voltasse a chover. E ali está claro e enfatizado que Deus, sim, ainda com toda a humanidade, ainda diante das nossas paixões, tende a nos ouvir. Mas a persistência, ela precisa fazer parte desta oração. A grande pergunta que eu faço a você, será que você é uma pessoa persistente? Será que quando você ingressa e entra nesta nova aventura, nesta nova seara, neste novo ambiente, que é o ambiente da oração, será que você é um crente persistente? O autor fala que Elias era um homem persistente. E ele vem dizendo que orou com insistência para que não chovesse. E orou de novo. Ou seja,
Elias era um homem que não se deixava vencer, não se deixava superar pelas dificuldades, pelos problemas, mas era um homem que insistia claramente, tacitamente na oração. Gosto de pensar que grandes homens de Deus, e é interessante a gente analisar isso aqui, necessitam insistir, perseverar e não desistir. Isto nos leva a gente observar claramente que não é o fato de você ser uma pessoa usada por Deus, não é o fato de você ser uma pessoa que leva outras pessoas a entregarem a sua vida a Jesus como uma ferramenta, como um vaso usado por Deus para abençoar outras vidas. Isso não os impede e não os isenta de necessitar a orar, persistir na oração. E a Bíblia, ela demonstra isso através de Elias, um profeta que buscava, que adorava a Deus, um profeta que se colocava nas mãos do Senhor, mas Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim para Elias: olha, Elias, insista na oração, quer algo de mim, persista na oração, deseja algo de mim, não desista de orar, não abra mão daquilo que eu desejo fazer na sua vida ou através da sua vida. E quando a gente pensa em um dos aspectos da oração, um dos aspectos que a lição ela nos demonstra claramente é que a persistência na oração ela move o coração de Deus. Quando eu olhei esse aspecto aqui, a persistência na oração, ela move o coração de Deus, dá ideia, dá o sentido de que Deus ele se deixa vencer pela nossa oração. Parece que Deus ele mudou de opinião. É como se Deus fosse surpreendido naquilo que ele intentava fazer e realizar, e pelo fato de nós orarmos, pelo fato de nós buscarmos, pelo fato de nós insistirmos, Deus ele mudasse de ideia. Mas eu quero demover ou remover isso dos seus pensamentos, ainda que o título da lição diga e fala acerca disso aí. E quando Lucas, o autor sagrado, ele diz, Lucas capítulo 18, versículo 7, ele nos diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado defendê-lo, ou seja, pareça, mas não é. E quando a gente pensa que Deus ele é movido, ou o intento de Deus, os princípios de Deus, os desejos de Deus, eles são mudados, a bem da verdade não é isto que ocorre. Uma oração ligada e voltada para a persistência é uma oração em que ela se deixa modelar pela vontade de Deus. Porque Deus ele não muda. Deus ele jamais é surpreendido por qualquer pensamento, ato ou palavra que a gente venha a fazer. Então, quando a gente começa a orar, e a Bíblia quer que nós realmente de fato oremos, não significa que Deus não saiba aquilo que nós vamos dizer. Mas Deus ele deseja que nós venhamos a persistir na oração de tal forma, de tal maneira que a gente comece a pensar como Deus pensa. Não é que Deus vai começar a pensar como eu penso, mas é o contrário. Eu começo a pensar como Deus pensa, eu começo a desejar como Deus deseja, eu começo a querer as coisas que Deus quer. E quando eu começo a fazer isso aí e começo a orar persistentemente, é naquele momento, é naquele instante que Deus ele passa a ouvir a minha oração. E eu quero dizer que isso é muito difícil. Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Existe a necessidade de nós exercitarmos, tal como nós fazemos com a nossa fé, exercitarmos isto através da oração, ou seja, começar a entender o que Deus deseja que nós façamos, ou que nós peçamos acerca daquilo que nós venhamos a pedir
com relação à vontade de Deus. Mas não apenas isto, o autor, no capítulo de Tiago, ele trata acerca disso aí, Tiago capítulo 1, versículo de número 17, quando ele diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus ele não muda. O que Deus exige, o que Deus deseja, o que Deus quer é que nós realmente venhamos a mudar. Mudar em conformidade com a vontade de Deus. E já finalizando a nossa lição, a persistência na oração ensinada por Jesus e pelos seus apóstolos levou os seus apóstolos a traduzirem isto através de uma igreja apostólica que orava com perseverança. Ou seja, quando eu começo a orar assim, e quando eu começo a ser um discípulo de Cristo e levar outras pessoas a serem discípulos de Cristo, o ambiente, o meio onde eu me encontro, onde eu estou inserido, começa também a ter este comportamento, porque eles começam a ver o seguinte, olha, se aquele irmão que tem as mesmas paixões, ou seja, tem as mesmas limitações, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, mas é uma pessoa que ora, é uma pessoa que insiste, persiste, e Deus atende a oração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquele adolescente. Se eu também passar a ter este mesmo comportamento, esta mesma atitude, certamente o Senhor estará ouvindo a minha oração e também ouvindo o meu clamor. O interessante é que esta oração ela deve ser ensinada. Ela não deve apenas ser aprendida, mas ela deve ser passada a tantas outras pessoas. E diante disto, a conclusão que a gente chega é que Elias orou com insistência, mas não apenas orou, mas ele foi atendido. Suas orações, tal como aqui nos fala a nossa revista, satisfazia as aspirações divinas para a época, e isso consistia também na sua eficácia. A oração que produz o efeito desejado, ela deve ser feita assim por homens, por mulheres, sujeito às fraquezas e sentimentos. A fé ousada os faz derramar a alma como um jorrar puro e cristalino nos mananciais do poder de Deus. Ou seja, quando eu e você, nós oramos confiantemente, quando eu e você, nós acreditamos no nosso Deus, quando a gente ora persistentemente, perseverantemente, e quando nós estamos conscientes de que o único que pode mudar o quadro de nossas vidas é o Senhor nosso Deus, e quando nós fazemos isto clamando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos auxilie neste ministério de oração, nesta vida de oração, certamente nós seremos vitoriosos. Por isso, não apenas Elias, o nosso desejo é que não apenas Elias venha a ser uma referência na sua vida, mas as atitudes dele, como um homem que orou, crendo e confiando em Deus, possa irradiar e levar Marias, Paulos, Ronaldos, enfim, vidas a terem uma oração de fé desenvolvida através da palavra de Deus, não apenas em opiniões, não apenas em achismo, não apenas em pensamentos, mas pautada e direcionada por princípios bíblicos que certamente contribuirão para o seu crescimento e daqueles que estão ao seu redor. Portanto, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração,
seja um homem de fé. Acredite que Deus ele quer ouvir a sua oração. E o ouvir de Deus é atender, é fazer além daquilo que você pede ou você imagina. E certamente, quando você fizer isto aí, você certamente será um servo e uma serva vitoriosa. Que você continue sendo esta bênção, que você continue crescendo cada vez mais na presença do Senhor, para a glória e honra do Senhor e para a instrumentalidade através da sua vida neste mundo e na vida de tantas outras pessoas. Que Deus abençoe você. Foi um privilégio poder estar com você nesta noite, compartilhando um pouco daquilo que esta lição pôde falar tão claramente ao meu, ao seu e certamente a todos os outros corações. Que a IBD continue sendo uma base especial para a sua vida. Que Deus a todos abençoe.